Pessoal, agora vamos dar sequência aqui a nosso capítulo 3 da apostila, né? Vamos falar de leis fundamentais da amostragem. Então, nos capítulos anteriores, a gente trabalhou aí com a teoria das probabilidades, a gente falou de variáveis aleatórias, de valor esperado e de variância. Esses conceitos, eles permitem descrever matematicamente o comportamento de fenômenos aleatórios. No entanto, a inferência estatística, ela depende de algo ainda mais importante, que é o que? Compreender como amostras se comportam quando são retiradas da população. Então, quando eu vou lá, tiro uma amostra, qual que é o comportamento dessa amostra? A gente vai entender isso aqui agora. Quando coletamos uma amostra e calculamos a média dessa amostra, ou então a proporção, ou qualquer outra estatística da amostra, quando a gente fala estatística, é da amostra, o valor obtido ele pode variar de amostra para amostra. Isso acontece porque existe uma variabilidade amostral, não é isso? Então, se eu tenho lá uma sala de aula com alunos, eu coleto a amostra de dois alunos e faço a média da idade. Né? Vai dar uma média. Se eu voltar esses dois alunos para a sala e sortear aleatoriamente outros dois alunos, um sorteio aleatório, ou talvez pode sair até os mesmos, né? A gente vai ter uma outra média. Então, isso vai variando de amostra para amostra. Então, essa variabilidade amostral, a gente vai começar a entender como que a gente pode trabalhar com ela aqui. E para trabalhar com ela, a gente tem duas leis fundamentais da probabilidade, que elas vão explicar como que essa variabilidade se comporta quando o tamanho da amostra aumenta, que é a lei dos grandes números e o teorema do limite central. Essas duas leis aí são o fundamento matemático da inferência estatística, pois explicam por que a gente pode usar uma amostra para obter informações confiáveis sobre a população. Então vamos lá para a lei dos grandes números. A lei dos grandes números é um teorema fundamental da teoria da probabilidade, que descreve o resultado da realização da mesma experiência várias vezes. Foi o caso dos alunos ali que eu falei. Se eu pego uma sala com alunos, tiro dois alunos, faço a média, aí repito essa experiência, tiro dois, faço a média, depois tiro dois, faço a média, tiro dois, faço a média. No dia que eu vou repetindo isso aí várias vezes, né, a gente vai ver a aplicação aqui da lei dos grandes números. O que ela vai falar? Que a média aritmética dos resultados, né, da média amostral, ela tende a se aproximar do valor esperado μ. Então, o que está falando aqui, olha, em outras palavras? Que quando a gente fizer esse experimento várias vezes, quando a gente pegar a média desses experimentos, a média das idades, né, dos alunos lá, das amostras, e fizer a média das médias, esse valor tende a se aproximar do valor esperado μ, que é o verdadeiro parâmetro daquele conjunto ali. Se eu pegar a sala de aula toda e fizer a média das idades, a gente vai ver que a média dessas amostras aí, quando a gente fizer a média das médias, ela tende a aproximar cada vez mais desse valor esperado μ. E quanto maior o tamanho da amostra, mais também se aproxima. Então aqui, ó, de acordo com a lei dos grandes números, a média aritmética dos resultados, média amostral, né, x barra, tende a se aproximar do valor esperado μ da variável aleatória à medida que mais tentativas se sucedem. Em outras palavras, quanto maior o número de observações, né, de experimentos que a gente fizer, mais a média amostral ela se torna um reflexo preciso do verdadeiro valor médio teórico da população, que é o parâmetro, não é isso? Então, quanto mais observações eu fizer, mais a média amostral ela tende a ser um reflexo preciso, um estimador, do verdadeiro parâmetro da população. A lei dos grandes números tem aplicações práticas na ciência de modo geral, na agricultura, na economia e em outras áreas. É possível descobrir por meio de numerosas observações e de experiências suficientes a probabilidade de um evento natural ocorrer, por exemplo, a probabilidade de chover, ou de uma fração da população satisfazer uma condição, por exemplo, a probabilidade de ser produzida uma determinada quantidade de peças defeituosas em uma linha de montagem. Então, essas aplicações ela vai ajudar a gente a fazer boas estimativas, né? Que seria a nossa inferência. A lei dos grandes números é importante ainda porque ela garante resultados estáveis a longo prazo para médias de eventos aleatórios. Vamos considerar aqui um caso particular de um jogo de roleta de cassino, aquele que eu falei, eu dei um exemplo lá em cima sobre isso, no início da matéria. Embora o cassino possa perder dinheiro com uma única rodada, né? Fez uma rodada ali, talvez o evento foi aleatório, ele perdeu. Os ganhos eles tenderão a se aproximar de uma probabilidade da média aritmética dos resultados observados depois de um grande número de rodadas.
Então, dessa forma, qualquer série de vitórias de um apostador, ela será superada pelos parâmetros do jogo. Então, mesmo que o apostador ele ganhar uma vez, duas, três, a quantidade de vitórias e derrotas ele vai fazer com que o cassino ali ele sempre tenha uma tendência de ter um determinado lucro, tá? É isso que a gente está falando aqui. A lei dos grandes números ela se aplica apenas para grande número de observações. Não há princípio para que o pequeno número de observações coincida com o valor esperado, ou para que a sequência de um valor seja superada por outro valor imediatamente, que é o caso da falácia do apostador. Eu deixei um link aqui na apostila. Quem quiser dar uma lida lá vai poder observar isso aí. Então eu trouxe aqui uma ilustração usando o sorteio de bolas para a gente conseguir visualizar isso de uma forma mais simples, tá? Vamos pensar aqui, olha, seja um sorteio de bolas, seja um sorteio de bolas de uma urna contendo bolas azuis e bolas vermelhas, na mesma proporção. Então eu estou com uma urna aqui, nessa figurazinha minha aqui, que tem a mesma quantidade de bolas azuis e bolas vermelhas. Como a quantidade de bolas azuis e bolas vermelhas dentro da urna são iguais, a proporção de vezes que as bolas azuis e as vermelhas serão sorteadas irá sempre convergir para 0,5. Esse número é exatamente a proporção de bolas azuis e bolas vermelhas dentro da urna. Aqui, ó, sorteei uma bola azul, 100%. Sorteei outra azul, continuei com 100% de bolas azuis. Sorteei uma vermelha, já passou para 33,66. Sorteei outra azul, aumentou a proporção de azul. Sorteei azul, aumentou, mas nunca volta para 100 mais. Olha, quando eu sortear o vermelho, vai começar a cair e equilibrar, né? Onde os sorteios vão acontecendo, eu vou estar sempre convergindo ali para 0,5, tá? Então, quanto maior a quantidade de sorteios, vai sempre convergir para essa proporção, tá? Eu acho que essa figura aqui, ela exemplifica muito bem a lei dos grandes números, né? O evento deixa de ter 100% e nunca mais volta, porque no dia que você vai fazendo o sorteio, você está aproximando ali da proporção. A lei dos grandes números trata de um resultado matemático. Em uma experiência semelhante anterior, vamos imaginar um outro caso aqui. Imagina uma urna contendo bolas brancas e bolas pretas, em uma certa proporção. Então, tem uma proporção de bolas pretas e uma proporção de bolas brancas, né? Que é o nosso parâmetro ali que está dentro daquela urna, só que a gente não sabe. Imagina um sorteio de bolas da urna, em que uma pessoa retira uma bola de olhos fechados. Só vai lá, tira uma bola e outra pessoa anota a cor da bola e devolve a bola para a caixa. Várias bolas serão retiradas sucessivamente. Se a experiência for realizada repetidas vezes, a frequência relativa de bolas pretas sempre convergirá para um determinado número. Esse número é a proporção de bolas pretas contida na urna, que é o nosso parâmetro, né? Seria o P, né? O P sem o chapéuzinho, né? Quando eu P com chapéu, é o parâmetro da amostra, né? Quando eu P comum, é o parâmetro da população. Então, ele sempre vai convergir para esse verdadeiro parâmetro que é a proporção de bolas que está ali na urna. Se uma urna tivesse a mesma quantidade de bolas brancas e pretas, a porcentagem de vezes que as bolas serão sorteadas ia convergir para 50%, igual no experimento ali da figurinha. Do mesmo modo, se a urna tiver bolas brancas e bolas pretas, a porcentagem de vezes que as bolas pretas serão sorteadas irá convergir para 70%. Se tiver 3 bolas brancas e 7 bolas pretas, eu tenho a proporção de bolas pretas é P chapéu, né? Vai ser o que? Aqui é o P sem o chapéu, P normal, vai ser 70%, né? Então, se eu continuar repetindo esse experimento, a gente vai convergir para 70% essa proporção. Então, é isso que a lei dos grandes números ela vem nos mostrar. É possível verificar isso experimentalmente, né? Que a porcentagem de vezes que a bola preta é sorteada se aproxima de um determinado número. E esse número vai estar sempre entre 0 e 100, que é a porcentagem, não é isso? Porque a gente tem 100% da probabilidade do fenômeno acontecer, ele também tem a probabilidade de acontecer 0 vezes, né? E ele vai encaminhando ali para o parâmetro. Esse número é exatamente a proporção de bolas na urna, o que corresponde precisamente ao resultado matemático. Aqui embaixo eu deixei um outro exemplo aqui, olha, que vai falar do lançamento do dado. Então vamos lá, exemplo 2. Ilustração da lei dos grandes números. Se a gente usar o lançamento de um dado de 6 faces não viciado, né? Você vai lançar esse dado. O que vai acontecer? À medida que aumenta o número de lançamentos, a média dos valores dos resultados
se aproxima de 3,5, né? A gente já calculou isso lá em cima, que era a esperança matemática, né? Então, olha como é que começa o gráfico. Olha, você lançou uma vez, de repente você tirou um número pequeno, depois você lançou de novo, vai fazendo a média. Isso vai sempre convergir, a média, né, que está no tracinho vermelho aí, olha, ela sempre vai convergir para esse traço verde, que é a esperança matemática. Então, esse aqui é uma aplicação bem intuitiva, né, que ajuda a gente a entender isso aí. A lei dos grandes números é derivada da análise de jogos de azar, com sorteio de bilhetes de loteria ou arremesso de dados. Um dado não viciado de 6 lados, ele pode cair em 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 em uma única jogada. Todas as faces têm a mesma probabilidade. É possível calcular o valor médio de um lance de um dado não viciado de 6 lados, depois de várias jogadas. Um a cada 6 lances cairá 1, um a cada 6 lances cairá 2, porque é um sexto de probabilidade para cada face, né? E aqui embaixo a gente tem a continha aqui que nos mostra aqui que isso aí converge para a esperança matemática, que é 3,5. A fórmula é a mesma, né? Então, embora nenhum lado tenha o número 3,5 e nenhum lance resulte no valor 3,5, a lei dos grandes números ela vai determinar que a média dos lances de um dado não viciado de 6 lados irá aproximar cada vez mais de 3,5. Tá? Agora a gente vai falar do teorema do limite central. O teorema do limite central também ele é muito importante aqui para a inferência estatística. Então, o que a lei embora a lei dos grandes números ela explica por que a média amostral converge, né? Por que quando você vai fazendo a média das médias, você converge para o parâmetro? O teorema do limite central ele vai explicar como que a média amostral se distribui. Qual a distribuição que ela tem? E vocês vão ver que aqui vai aparecer uma distribuição muito comum na estatística, que é a base da estatística, da estatística diferencial. Então, olha, só para confirmar, olha, só para reafirmar, a lei dos grandes números, como a gente viu, ela mostra para onde que a média amostral converge, né? A média amostral converte por parâmetro, né? Então a média amostral x barra converge para μ, não é isso? Então vamos lá. O teorema do limite central afirma que a distribuição da média amostral ela tende a uma distribuição normal, quando o tamanho da amostra é suficientemente grande, independente da distribuição original da população. Então, olha, você vê, está aparecendo aí a nossa distribuição normal, né, que a gente vai trabalhar muito com ela aqui na inferência estatística. Então, vou repetir, olha, o teorema do limite central, o que ele afirma? A distribuição da média amostral. Então, se eu fizer vários experimentos e for pegando a média desses experimentos, né, tende a uma distribuição normal. E se eu plotar isso no gráfico, eu vou ver uma distribuição normal. Quando o tamanho da amostra é suficientemente grande, independente da distribuição original da população. Então, mesmo que eu tiver uma população que não segue distribuição normal, se eu fizer a média amostral dos experimentos ali, essa média amostral ela vai fazer uma distribuição normal. A distribuição das médias amostrais ela vai me formar um gráfico de distribuição normal. E é justamente isso que eu posso usar para fazer inferência estatística, tá? Então, o teorema do limite central é o segundo teorema aí. Ele é um resultado muito forte aí da estatística que nos garante que a gente vai poder fazer algumas coisas aqui. Então, o resultado é extremamente importante, pois permite aplicar a distribuição normal em uma ampla variedade de situações práticas, né? A gente vai estudar a distribuição normal mais na frente, a gente vai ver que ela nos ajuda a fazer várias coisas. Ele significa que, mesmo que, ó, vou repetir, mesmo que a população original não seja normal, a média das amostras tende a seguir uma distribuição aproximadamente normal. E essa aproximação da normal, ela nos permite usar a distribuição normal para calcular probabilidades, por exemplo. Em termos mais formais, se x1, x2 até xn são variáveis independentes com média μ e variância sigma ao quadrado, então a média da amostra menos a média da população dividido por sigma sobre raiz de n é o tamanho da amostra, né? Tende a distribuição normal padrão quando n tende a infinito. Então, o que está falando? Quanto maior o tamanho da amostra, mais a distribuição das médias ali, ela tende para o normal padrão, né?
Então, graças ao teorema do limite central, a gente pode usar isso para usar a distribuição normal para calcular probabilidades. Tá? De uma forma intuitiva aqui, imagine a população com uma distribuição muito irregular. Vamos pegar, por exemplo, aqui uma população que tem uma distribuição muito irregular, renda da população, por exemplo, né? Uma população fortemente assimétrica com vários picos aí, né? Seriam outliers, né? Concentrado em determinadas regiões. Agora imagine o seguinte experimento: retirar uma amostra da população, calcular a média da amostra, repetir esse processo milhares de vezes. Se tirarmos todas as médias obtidas, veremos que a distribuição dessas médias tende a formar uma curva normal, ou seja, a média das amostras grandes se comporta como uma distribuição normal. Então você vê o que eu estou falando aqui, que mesmo uma população que é assimétrica, quando eu faço a média, né, das médias das amostras aí, faço a distribuição das médias, eu vou encontrar uma curva normal. Essa distribuição é chamada de distribuição da média amostral. Então, gente, até coloquei de vermelho aqui, olha, esse resultado é a base de praticamente toda a inferência estatística, tá? O teorema do limite central, né? E a lei dos grandes números. São resultados aí que são praticamente a base de toda inferência. Por isso que lá no início eu falei, a gente não deve pular um capítulo da apostila sem entender. É melhor seguir a apostila na ordem que ela está apresentando, para vocês conseguirem entender, quando chegar lá na parte de fazer o teste de hipótese, vocês vão conseguir entender as coisas, mas porque vocês têm a base que está sendo passada aqui nesses capítulos anteriores. Alguns são de revisão, para alguns pode ser novidade, mas é isso que vai ajudar vocês a entender lá na frente, tá? Então, condições para o teorema do limite central. De forma simplificada, o teorema funciona quando? Quando que ele funciona? As observações são independentes. Então, eu tiro uma amostra, faço a média. Volto lá, seja para a urna, as bolas, ou volto os alunos para a classe, tiro outra amostra, faço outra média. Então, são observações independentes, não é isso? A amostra é aleatória, o sorteio tem que ser aleatório, né? Da amostragem ali. E o tamanho da amostra é suficientemente grande. Geralmente, esse N vai ser maior que 30. Vocês vão ver lá na hora da gente fazer os testes de hipótese, né? Vocês vão ver que esse N maior que 30, a gente aplica ele para a gente garantir que a gente pode usar a distribuição normal. Quando o N for menor que 30, vocês vão ver que a gente vai ter que utilizar a distribuição de t-student. Por quê? Porque ela, como ela não é normal, uma distribuição normal, ela tende a normal, né? Ela com graus de liberdade, ela aumenta a margem de erro. Então, quando você usar uma amostra pequena, você vai ver que você tem uma margem de erro maior. Quando essa amostra for maior que 30, você já pode passar a usar a distribuição normal. Mas isso é um assunto mais para frente. Tá? Eu só queria mostrar essa aplicação. Tem até uma analogia aqui, que a média suaviza o caos, né? Você tem uma população que tem uma distribuição irregular, e quando você faz a média, aquilo vai tender a uma distribuição normal. Imagine jogar um dado comum. A distribuição é uniforme, ou seja, todos os números têm igual probabilidade, não é isso? Então não é distribuição normal, é distribuição uniforme. Jogar o dado, cada face tem a mesma probabilidade, né? Então você não tem uma distribuição normal. Agora faça o seguinte, joga o dado uma vez, você vai ter uma distribuição uniforme. Depois calcule a média de 5 lançamentos. Você joga 5 vezes e calcula a média. Depois calcule a média de 30 lançamentos. O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o tamanho da amostra, né? 30 lançamentos, 5 lançamentos. Depois calcula a média de 100 lançamentos. Então, quanto maior o número de lançamentos, mais a distribuição das médias se aproxima da curva normal, mesmo começando com algo totalmente anormal, que é a distribuição uniforme, tá? Então, esse aqui é um caso prático que a gente vê um evento que não se distribui de forma uniforme. Quando eu vou fazendo a média do evento ali, né, ele vai tender para normal. Aqui no exemplo, seja uma variável aleatória x, resultado de um dado não viciado, que pode assumir os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente já sabe que a esperança populacional é 3,5, né? A gente já calculou ela algumas vezes aí durante o curso. Ou seja, o resultado médio de se jogar o dado é 3,5 vezes. Sabemos também que a variância populacional, ela é, né? A gente já estudou a fórmula da variância, né? E a variância de x é igual à esperança de x ao quadrado menos a esperança de x elevado ao quadrado, não é isso?
Calculando isso aí vai dar 2,917. Então a gente sabe que para o lançamento temos uma equiprobabilidade, né? Onde cada face possui um cesto de chances. Se tornarmos a média amostral de 10 observações, ou seja, se jogarmos o dado 10 vezes e anotarmos o resultado, é possível que tenhamos uma média amostral maior que 3,5, né? Pode ser maior, pode ser menor. É possível que a gente tenha isso. A gente também pode ter uma coincidência e bater já no 3,5 com 10 observações. O teorema do limite, ele nos diz que à medida que aumentamos o tamanho da amostra, então se eu jogar o dado, em vez de 10 vezes, eu jogar 100 vezes, na medida que aumentamos o tamanho da amostra, se a gente repetisse a média de 10 lançamentos do dado 2.000 vezes e anotarmos os resultados, a média amostral se aproxima cada vez mais da média populacional, que é 3,5. Eu trouxe aqui uma visualização gráfica que eu acho que ela vai ajudar muito, tá? Aqui, ó, vamos pegar aqui o gráfico aqui, olha. Além disso, a distribuição amostral da média tenderá a uma distribuição normal, com média 3,5 e variância igual à variância populacional dividida por n. Tá? Vamos pegar aqui agora a imagem, olha. Esse primeiro gráficozinho aqui, esse primeiro histograma, né? O que ele mostra? Olha, o resultado do dado. Eu lancei o dado e peguei o resultado. De vez em quando sai 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou repetindo esse evento aqui. Esse evento, no caso aqui, olha, n é igual a 10.000. Foi repetido 10.000 vezes. Tá? 10.000 vezes, o que ele me deu? As médias, olha. Essa linha preta aqui, olha, ela mostra a distribuição das médias, a linha preta. Então a gente teve uma média de 3,5131, um desvio padrão de 1,68 para 10.000 lançamentos. Mas o que? Eu lancei o dado uma vez só, não fiz média. Lancei o dado, peguei o resultado, lancei o dado, peguei o resultado. Agora eu aumentei o tamanho da amostra. Nessa segunda imagem aqui, olha, o que eu tenho? Eu tenho a média de 2 lançamentos, tá? Joguei o dado 2 vezes, tirei a média. Joguei o dado 2 vezes, tirei a média. Fui fazendo isso. Então, isso aqui vai, cada vez que eu fizer esse experimento, vai variar de um para o outro, né, gente? Mas aqui, olha, nesse caso aqui, desses 10.000 lançamentos, né, nessa simulação aqui, né, a média foi 3,4955, aproximou muito de 3,5, olha, e o desvio padrão de 1,9952. Então, gente, olha, a gente já começou a aproximar mais da curva normal. Agora, o que eu vou fazer aqui? Olha, a média de 10 lançamentos. Também foi simulada a média de 10 lançamentos. Então, lançou o dado 10 vezes, tirou a média. Lançou o dado 10 vezes de novo, tirou a média. Fez isso também 10.000 vezes na simulação. O que aconteceu aqui? Olha, a média ela ficou 3,5036. Aproximou mais ainda do verdadeiro parâmetro, não é isso? E o desvio padrão, ele foi reduzindo, olha, ele foi reduzindo. A gente pode ver o que aconteceu. Essa curva, essa linha preta, ela foi se achatando, não é isso? Então, o desvio padrão foi diminuindo. Por quê? Eu estou sendo mais preciso, não é isso? Agora eu estou sendo mais preciso. E a última imagem aqui, olha, ela mostra a média de 40 lançamentos. Então, lancei o dado 40 vezes, fiz a média. Lancei de novo 40 vezes, fiz a média. Fiz isso 10.000 vezes. Aí, essa simulação aqui, feita no computador, o que ela me mostrou? Isso aqui a gente pode repetir isso várias vezes no computador, vocês vão ver que varia um pouquinho, né? Que é um experimento aleatório. Mas assim, cada vez vai ficando mais preciso. Com a amostra, como a média de lançamento de 40 lançamentos já são quantidades muito grandes, a média ficou 3,5028. Você vê, aproximou mais um pouquinho ainda da verdadeira média, né? Que é 3,5. O desvio padrão ele caiu mais, olha lá, 0,27. E eu repeti 10.000 vezes também o processo. Então vocês veem que o desvio padrão diminuiu. O que significa? Que eu estou sendo mais preciso, não é isso? Quanto menos desvio padrão, mais preciso. E mais eu estou aproximando da curva normal aqui. Tá? Então, quanto maior, o que eu quero mostrar aqui? Quanto maior o tamanho da amostra, mais preciso eu fico. Esse é um resultado aqui de visual aqui do teorema. Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui, olha. Suponha que a renda de uma população seja exatamente assimétrica. Então, a renda é assimétrica, não é, gente? Tem gente rica, tem gente pobre, tem gente praticamente miserável, né? Então, a renda varia muito. E ela é muito assimétrica. Né? Você tem, de um lado, muita gente pobre, do outro, pouca gente rica, né? Então, vamos supor que a renda de uma população seja
extremamente assimétrica, como na realidade ela é. Se você sortear uma pessoa, valores são muito dispersos. Você tem a chance de pegar uma pessoa muito rica, você tem a chance de pegar uma pessoa muito pobre, você tem a chance de pegar uma pessoa da média, não é? Se for fazendo isso aí, você vai ter muita dispersão. Agora, se sortear 30 pessoas e calcular a média, a dispersão começa a ficar menor. Se eu repetir isso muitas vezes, se sortear 100 pessoas, 200, 500, vou fazendo a média, estou aumentando o tamanho da amostra, não é isso? A distribuição dessas médias será aproximadamente normal. Vamos pensar aqui, gente, que eu pego uma amostra que é n-1 a população. Eu tenho praticamente a média da população. Então, se vê, é muito intuitivo que quanto a amostra aumenta, mais a minha estatística, né, mais ela se aproxima do verdadeiro parâmetro, né, seja a média, a proporção, mais ela se aproxima do verdadeiro parâmetro. Então, o que o teorema do limite central nos garante? Olha, ele garante duas coisas fundamentais. Primeiro, a forma, né? A forma da distribuição das médias tende a normal. E segundo, a variabilidade, que é o desvio padrão das médias, é sigma sobre raiz de n. Foi o que a gente mostrou. Que quanto maior o tamanho da amostra, né, que é o n ali embaixo ali, menor vai ser o desvio padrão. Você vê, quando você dividir o sigma por um número cada vez maior, menor vai ser o desvio padrão. É aquela curva que está se achatando ali, né, para formar uma distribuição normal padrão. Ou seja, quanto maior a amostra, menor a variabilidade média, né? Isso aqui também é importante para a gente entender. Por que isso é tão importante? Né? Por que isso é tão importante aqui para a nossa matéria? Porque é justamente esse entendimento aqui que vai permitir construir intervalos de confiança e fazer os testes de hipótese, que são o grande objetivo da inferência estatística aqui, que é o grande objetivo da nossa matéria, né? Tudo que a gente está falando aqui é para a gente construir intervalos de confiança e fazer testes de hipótese. E a gente pode usar a distribuição normal mesmo quando os dados não são normais, né? Mesmo quando você tiver uma distribuição que não é normal, você pode usar a distribuição normal. Sem o TLC, então, o teorema do limite central, grande parte da inferência que a gente conhece aí não existiria, tá? Vamos fazer mais uma vez aqui uma visualização mental, tá? Imagine várias amostras de tamanho 30. Então, eu tenho várias amostras de tamanho 30. A primeira amostra, a média deu 10,2. Peguei outra amostra, 9,8. Peguei outra amostra, 10,1. Peguei a quarta amostra, 9,9. Então, se a gente fizer o histograma dessas médias aqui, a gente vai ver algo parecido com a curva normal, vocês concordam? Você vê que essas médias aqui, estão se distribuindo em torno aí da verdadeira média, né, do evento, né? Está sempre distribuindo ali muito perto de um verdadeiro parâmetro, né? Regras práticas. Geralmente, n é maior ou igual a 30 já é suficiente para a gente garantir a normalidade ali. Então, gente, guarda esse número, vocês vão ver ele mais à frente lá, tá? Lá no teste de hipótese a gente vai ver isso aí, na hora de fazer os intervalos também. Se a população for muito assimétrica, a gente pode precisar do n maior. Mas, via de regra, toda a literatura aí, ela fala que o n maior ou igual a 30 já é suficiente para a gente assumir a normalidade ali e aplicar os testes. Se a população já for normal, o teorema também funciona para qualquer n, né? A população já é normal mesmo. Então, a essência do teorema do limite central, em uma frase, o que ele fala? A média é naturalmente estável e tende à normalidade conforme o tamanho da amostra cresce. Então, agora vamos falar aqui do teorema do limite central aplicado à média amostral. Tá? Considere uma população com média μ e variância sigma ao quadrado. Né? Então, a gente tem a média μ e a variância sigma ao quadrado. Estou falando da população, né? Quando retiramos amostras de um tamanho n e calculamos suas médias, a variável aleatória x barra possui as seguintes propriedades. Média da distribuição da média amostral, né? Vamos ver como é que fica a média da distribuição da média amostral. A média da distribuição da média amostral é esperança de x barra, que é igual a μ. Então, a esperança de x barra, ela vai ser μ. O que eu estou falando? Que a gente converge para o parâmetro, não é isso? Ou seja, a média das médias amostrais é igual à média da população. Tá? Quando eu vou fazendo a média das médias, eu vou estar sempre convergindo para a média da população, que é o μ. Né? Se eu pegar o x-bar e fizer a média de vários eventos ali, vários experimentos, eu vou sempre convergir para a média da população.
que é a esperança de x barra. Isso o que significa, gente? Isso aqui é muito importante, olha, que a média amostral é um estimador, a média amostral, ela nos permite estimar, né? Ó, é um estimador não viesado da média populacional. É um estimador sem viés. Ou seja, através da média da amostra, eu posso estimar o parâmetro da população, não é isso? Que é o μ. Então, isso aqui é muito importante, esse resultado aqui. E a gente também tem a variância da média amostral. A variância da média amostral, a variância de x barra, é igual a sigma ao quadrado sobre n. Isso mostra que quanto maior a amostra, menor a variabilidade. Foi aquela curva que eu mostrei para vocês achatando ali naquele exemplo, né? Então, você vê, quanto maior o n, se a gente olhar para a fórmula ali, né? Quanto maior o n, menor a variância, não é isso? Se a variância é menor, eu vou ter uma curva mais estreita, não é isso? Eu vou ter uma curva menos achatada e mais precisão. Erro padrão da média. O desvio padrão da média amostral é chamado de erro padrão da média. Tá? O que é o erro padrão da média? É o desvio padrão da média amostral. Então, aqui, olha, sigma x barra, que é o erro padrão da média, né? Ele é igual a sigma ao quadrado sobre raiz de n. Esse valor mede o quanto as médias amostrais tendem a variar de uma amostra para outra, sendo fundamental para quantificar a incerteza das estimativas. Então, vou repetir, olha para a fórmula. Quanto maior o n na fórmula ali, menor o erro padrão da média, não é? Então, eu tenho mais precisão, não é? Então, aqui, ó, esse valor mede o quanto as médias amostrais tendem a variar de uma amostra para outra, sendo fundamental para quantificar a incerteza nas estimativas. Então, quanto menor a amostra, eu tenho mais incerteza. Quanto maior a amostra, ou seja, maior o n ali debaixo da fórmula, eu tenho mais precisão, tá? Essa é a interpretação dessa fórmula aí. E o resultado do TLC, né? O teorema do limite central afirma que a média amostral ela segue aproximadamente a distribuição normal, né? Aqui, ó, a média amostral, aqui na formulazinha, esse tiozinho aqui segue uma distribuição aproximadamente normal, n, com média μ e desvio padrão sigma ao quadrado sobre n. Tá? Até coloquei aqui embaixo aqui no texto. Ó. O que essa fórmula está falando? Ó? Que a média amostral segue aproximadamente uma distribuição normal, com média μ e variância sigma ao quadrado sobre n, quando n é suficientemente grande. Em muitos casos, n maior que 30 já é considerado adequado aí por toda a literatura. Tá? Esse resultado aqui, gente, que a gente está vendo aqui, olha, essa formulazinha aqui, olha, vai ser através dela que a gente vai fazer os intervalos de confiança, tá? E parte dos testes de hipótese aí. Agora vamos aplicar o teorema do limite central à proporção amostral. Aqui em cima, olha, a gente está aplicando o TLC, né? Aplicado à média amostral, né? Aqui é o TLC aplicado à média. Agora a gente vai aplicar o TLC à proporção, né? Então vamos lá, aplicando ele à proporção amostral. O teorema do limite central, ele também se aplica a proporções amostrais. Da mesma forma que eu apliquei na média, eu posso também aplicar para proporções. Então, vamos considerar uma população na qual cada indivíduo pode assumir ou não determinada característica, né? Então, a gente define a variável aqui x, né? Quando x for 1, o indivíduo possui a característica, e quando x for 0, é o caso contrário, não possui a característica. A probabilidade de sucesso é representada por P, né? Na proporção a gente representa por P, não é? Então, P é parâmetro da proporção da população, tá? Essa probabilidade representa a proporção populacional de indivíduos que possuem características de interesse. Então, proporção amostral. Se retirarmos uma amostra de tamanho n e contarmos o número de sucessos, x, a proporção amostral será, né? P chapéu, porque agora eu estou trabalhando com a amostra, né? P chapéu é igual a x sobre n, quantidade de sucessos sobre tamanho da amostra. Então, esse parâmetro aqui, né? Essa forma do parâmetro, né? Da proporção, né? Média da proporção amostral. A média da proporção amostral ela é a esperança de P chapéu. Ela tende para P. Isso significa que a proporção amostral é um estimador não viesado para a proporção populacional. Então, da mesma forma que eu usei a média amostral para estimar a média da população,
que é o parâmetro, eu posso utilizar a proporção da amostra, né, a proporção do fenômeno da amostra, para estimar a proporção do fenômeno da população. Por exemplo, qual que é a proporção de eleitores que votam em determinado candidato, né? Eu não estou trabalhando com média, estou trabalhando com proporção, não é isso? Então eu posso fazer a mesma coisa aqui. Eu posso usar esse estimador, né? Porque ele é um estimador bom para a gente conseguir calcular a proporção da população. A variância da proporção amostral ela é dada por variância de P-chapéu, porque eu estou trabalhando com a amostra. Então a variância da amostra, da proporção na amostra, é igual a P, 1 menos P sobre N. Tá? Aqui, gente, deveria ser P-chapéu também ali dentro da fórmula, ali dentro do parênteses. Eu deixei dessa forma aí, porque geralmente os livros trazem assim, tá? Mas a gente está trabalhando sempre com dados da amostra, só para a gente ficar claro. Então, a variância da proporção amostral é igual à proporção do evento menos o complementar, que é 1 menos a proporção, sobre o tamanho da amostra. E o erro padrão da proporção? O desvio padrão da proporção amostral Mas só antes de falar aqui, olha, a gente tem uma diferença entre desvio padrão, tá? E erro padrão. Eu coloquei na nota de rodapé aqui, olha. Desvio padrão, ele mede dispersão dos dados em relação à média, tá? Já o erro padrão, ele mede a precisão da média da sua amostra em relação à média real da população, tá? Quanto que eu estou errando, quanto que o meu parâmetro está impreciso em relação à população, tá? Tem uma diferençazinha entre desvio padrão e erro padrão, tá? Então, só relembrar aqui, então, vamos lá. O erro padrão da proporção. O desvio padrão da amostra então a gente tem a fórmula do desvio padrão da amostra, que é sigma p-chapéu, né? Desvio padrão da amostra, ele é igual a raiz de p, 1 menos p sobre n, tá? Vai ser essa raiz aqui. Então, aproximação do normal. Então, quando o tamanho da amostra é suficientemente grande, a proporção amostral segue aproximadamente a distribuição normal. Da mesma forma que a gente usou essa generalização aqui para a média, a gente pode usar também para proporção. Olha, a proporção do fenômeno da população segue a distribuição aproximadamente normal, com média P, né, P-chapéu, e proporção P, 1 menos P sobre N. Tá? Essa aproximação é válida quando a gente tem duas possibilidades de usar ela. Quando n vezes p é maior ou igual a 5, eu posso usar isso aqui. Tá? E n, 1 menos p é maior ou igual a 5. Então eu tenho que pegar essas duas condições para eu poder aplicar isso aqui. Tá? Para me garantir que essa distribuição seja normal. Tá? Ou quando a distribuição for normal, ou quando n vezes p é maior ou igual a 5 e n vezes 1 menos p é maior ou igual a 5. Então, eu sempre posso aplicar essa aproximação normal aqui também para o parâmetro. Então, pessoal, indo aqui para o final desse capítulo, né? O que a gente aprendeu aqui, então? A gente aprendeu duas leis fundamentais. Essas leis são muito importantes para a inferência, tá? Que é a lei dos grandes números, que ela vai falar o seguinte. Explica por que a média amostral ela tende a se aproximar da média da população, à medida que o tamanho da amostra aumenta. A segunda aí foi o teorema do limite central, que ele mostra que a distribuição da média amostral tende a normal quando o tamanho da amostra é suficientemente grande. Então, a média amostral ela vai tender a normal quando a gente tem uma amostra grande. Tá? A gente também viu que o TLC ele se aplica a duas estatísticas muito importantes. Né? Eu posso aplicar o teorema do limite central para a média amostral e para a proporção amostral. Tá? E esse resultado ele permite utilizar a distribuição normal como base para métodos de inferência. Então é justamente eu poder fazer essa aproximação da normal que me garante que eu vou poder utilizar a distribuição normal para poder fazer inferência estatística. Né? Quem ainda não conhece a distribuição normal, nós vamos estudar ela nos próximos capítulos, vocês vão ver que ela nos ajuda a fazer um monte de conclusões aí, né, em relação à amostra. Então no próximo capítulo aí, a gente vai falar da distribuição de probabilidade, né, que são fundamentais aí para a inferência, começando pela distribuição normal. Obrigado aí e até a próxima aula.